Oi pessoal, eu sou Maga Prisca, instrutora de escolas iniciáticas, de metafísica, de simbologia mística. E nós estamos aqui hoje num encontro novo, uma matéria que nós ainda não tratamos. Essa matéria ela é muito queridinha pelas pessoas que são nossos alunos, tanto nas escolas iniciáticas, quanto nas academias fora, quanto nos grupos. E eles estão pedindo muito para a gente começar a tratar de um tema que é a interpretação esotérica dos filmes. Então eles tanto pediram que a gente vai começar a compartilhar com vocês, a gente vai começar a escolher alguns filmes que tratam de temas esotéricos e nós vamos compartilhar com vocês. E o primeiro filme que nós escolhemos é o mais atual do nosso momento aqui, que é o filme chamado Lucy. Essa é a primeira obra que nós escolhemos para compartilhar com vocês. O cinema, ele é uma arte regida pelo planeta Netuno. O planeta Netuno, interessantíssimo, ele rege algumas artes, ele rege o cinema, ele rege a fotografia, ele rege a intuição. Mas quando uma pessoa também às vezes absorve a energia do Netuno e ela não está bem, e ela absorve a energia e dentro dos chakras dela essa energia vai desarmonizar, né? Essa pessoa também vai ter a característica dos vícios. Ela vai ter a característica de ser iludida, de ter muitas ilusões, de não saber lidar com as ilusões. Então vocês vejam, o cinema, ele é a grande ilusão, né? Ele é aquela coisa imaginária, mas ele, se a gente não toma cuidado, a gente, como planeta Netuno, também adentra nos vícios e nas ilusões que são negativas. Mas, como toda energia ela é neutra, somos nós que damos direcionamento para ela, a mesma coisa acontece com Netuno, com o cinema e com tudo. O cinema é uma arte muito usada pelas hierarquias de luz para passar conhecimento, para ir dando os insights evolutivos na sociedade humana. Mas ele também é uma arte, devido à frequência negativa que alguns seres transformam em energia, ele também é uma arte muito utilizada pelos seres da oposição, pelos seres da desarmonia, que também, através do cinema, vão manter as pessoas prisioneiras de imagens mentais de medo, de horror, de pânico, de insegurança e de tudo mais. Então, fica aqui a dica, seja lúcido e procure alimentar o seu ser de filmes positivos que passam uma mensagem superior, tá bem? O filme Lucy, a gente vê aí na internet muita gente comentando, muita coisa. Ele dá margem a umas interpretações aí, e interpretação é aquilo. Todos podem ter, lógico, diferentes facetas. Nós vamos compartilhar a interpretação positiva que nós enxergamos nesse filme. E nós vamos comparar essa obra, esse filme Lucy, nós vamos compará-lo com uma obra mística, uma obra metafísica, uma obra espiritual, que é o alicerce aí de muitas sendas, de muitos caminhos, que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele é uma obra que ele tá dentro dos Vedas hindus. A gente já falou algumas vezes dessa obra. Ela é uma das obras mais antigas do planeta, uma obra gigantesca, vastíssima, muito especial. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho dessa história para depois colocá-la lá na frente, alinhada com o filme da Lucy, tá bem? Nessa obra, nós temos um príncipe, o Arjuna. E esse príncipe, num dado momento da vida dele, ele começa a ter problemas para reinar, problemas para administrar o seu império, que era um império gigantesco. E ele pede ajuda. E quem vem para ajudá-lo não é ninguém mais, ninguém menos do que o Krishna. Então o Krishna, que vocês já ouviram falar desse nome, é um grande avatar, um ser de luz, ele representa a presença divina. E ele vem ajudar Arjuna. De sorte que o Arjuna, ele está tendo tantos problemas no reino dele,
Ele está tendo problemas de traição, ele está tendo problemas de doenças, ele está tendo problema de que a família está abandonando, ele está tendo todos os tipos de problemas. E o Krishna vai falar o seguinte para o Arjuna. Ele vai falar que o Arjuna vai ter que ficar perito e um grande articulador, porque ele vai ter que colocar cada pessoa no seu devido lugar no reino dele. E que se ele não conseguir fazer isso de uma forma, ele vai ter que conseguir fazer do outro, mesmo que ele precise usar da artimanha da guerra para isso. E aí o Arjuna começa a estudar com o Krishna essas articulações. Olha, eu vou resumir. O ponto máximo da obra é quando o Krishna ele vai ter que então guerrear com esses personagens que são os que estão causando uma série de problemas para o reinado dele. Mas esses personagens, e é isso que o Arjuna ele resiste muito em tomar essa atitude, porque esses personagens, que são vários dentro da obra, eles são os familiares do Arjuna. Eles são tios do Arjuna, eles são primos do Arjuna, eles são irmãos do Arjuna, eles são sobrinhos, eles fazem parte da família, por vezes muito próxima. Então ele não quer guerrear com eles. E o Krishna, ele fala assim para ele, não existe maneira de você colocar cada um no seu lugar quando eles insistem em não ficar no lugar deles. Então você tem que colocá-los lá à força. Então essa obra, para os que não entendem simbologia mística, porque toda obra mística, ela tem que ser traduzida usando da simbologia iniciática. Aquilo é um palco, é um cenário onde um mestre quis passar um entendimento. A gente falou um pouquinho em umas aulas passadas que o vinho que Jesus falava é o conhecimento espiritual, que um barril pode ser o campo mental, que o tecido velho e tecido novo são hábitos antigos e hábitos novos. Nós temos que aprender na senda mística, na ciência espiritual, nós temos que aprender a simbologia. Um símbolo, o que ele quer simbolizar. E nós temos que fazer esse trabalho. O Bhagavad Gita é uma obra muito criticada para os leigos e para os não iniciados, porque eles vão dizer assim, veja bem, nossa, aonde que um ser divino, um ser de luz, um ser como um Krishna ia dizer para um príncipe matar os próprios familiares deles, colocar uma guerra, enfrentar uma guerra, uma batalha com os próprios familiares deles. É isso que os leigos vão dizer. Mas nós vamos então dar um salto nessa interpretação, tá bem? Que é o que nós precisamos fazer. Quem é o Arjuna nessa obra Bhagavad Gita? O Arjuna, ele é o nosso ser. Ele sou eu, ele é você. Ele é uma pessoa buscando evoluir, buscando a evolução. Quem é o Krishna? O Krishna é quando o Arjuna pede ajuda, quando o Arjuna não sabe o que fazer. E a presença divina se manifesta para você. Um Krishna é a sua consciência superior tentando falar com você. É a presença divina tentando falar com você através da sua consciência espiritual. Os seres que praticam meditação, que praticam oração científica, que têm vida mística, eles são seres muito orientados pela nossa consciência superior. Eles sabem do que eu estou falando. Um ser que tem a prática mística, ele recebe a orientação e ele sabe quando ele recebe a orientação. Então o Krishna é essa orientação, é a nossa presença de espírito, é o nosso lado luz falando conosco. E quem são os familiares do Arjuna na obra Bhagavad Gita? Quem são os familiares e todos os personagens que rodeiam o Arjuna? Essa é a grande sacada da interpretação mística, tá bem? Esses familiares, estas pessoas, eles são o que nós chamamos de agregados.
eles são aspectos psíquicos, eles estão na nossa psique, eles são, eu vou explicar, os nossos aspectos. Eles são a maledicência, eles são a inveja, eles são a crítica, eles são o julgamento. Então, cada história de um familiar na obra Bhagavad Gita, a relação do familiar com o Krishna vai revelar para nós quem ele é. Um familiar lá é o ciúme, outro familiar é a inveja, outro familiar é a maledicência, outro familiar é a crítica, outro familiar é o medo, outro familiar é a fragilidade. Então, quando Krishna fala para o Arjuna, você tem que colocar cada um no seu lugar e calar a boca deles, é nesse contexto que o Krishna estava dizendo para o Arjuna. É o nosso eu superior, a nossa consciência maior dizendo para nós assim, veja, você não pode deixar a crítica ficar falando, se incorporando toda hora em você, se manifestando e ditando regras. Você tem que colocar a crítica no devido lugar dela, que é lá embaixo, calada, e você tem que dominá-la. Você não pode deixar a maledicência, eu estou falando dos agregados que mais se manifestam em todos nós, porque todos nós temos todos. Você não pode deixar a maledicência se manifestar em você. O que o Krishna ensina para o Arjuna nessa obra é o seguinte, os agregados, eles não podem ficar vindo aqui para cima, ó, e ditar regras de como você vai se conduzir. O dono da casa é você. O dono do império era o Arjuna. Os agregados tinham que obedecer e ficar calados na hora de ficar calados. Então, a obra, ela é transportada para o nosso mundo interno. Ela é transportada para eu sou o regente, para reger eu tenho que estar conectado à minha consciência superior e eu tenho que manter em domínio os meus agregados, os meus aspectos psíquicos, e os meus aspectos psíquicos, eles têm que me obedecer. O que acontece com a maioria de nós é que os aspectos psíquicos, eles nos dominam, nós nem percebemos. O domínio deles conosco é tão gigantesco que nós não percebemos. Quando nós começamos a fazer crítica sobre alguém que nós queremos fazer crítica, a gente não nota o quanto nós estamos falando de uma outra pessoa, que são opiniões pessoais nossas, que são reflexos do nosso modo de entender. E a gente vai naquilo, não consegue parar, depois mais tarde fica com dor de cabeça, não sabe por que ficou com dor de cabeça, não sabe por que ficou ruim do fígado, não sabe por que ficou ruim do intestino, mas é porque a gente se envolveu com uma energia densa, porque a gente deixou um aspecto psíquico que era para ser comandado por nós permitimos que ele comandasse o nosso reino, que ele entrasse na sala do trono, tirasse a gente do trono e sentasse ele, e ele que nos levou, quando deveríamos ser nós. Essa é a saga do Bhagavad Gita, essa é a saga Krishna, Arjuna e essa batalha, e é essa saga que nós vamos usar para comparar com o filme Lucy, porque o filme Lucy ele está bastante caracterizado com essa história, tá bem ligado a Lucy, os agregados e os aspectos superiores dela. Então no nosso próximo encontro a gente vai continuar com essa história, tá bem? Luz e paz para todos, até lá!